A paz do Senhor Jesus, estou aqui nessa noite para deixar uma mensagem de Jesus para o seu coração. Amém? A segunda multiplicação dos pães e peixe. E naquele dia, havendo muito grande a multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si aos seus discípulos e disse-lhe: tende compaixão da multidão, porque há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E se deixar ir em jejum para as casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tende? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu. E os deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante dele, e pusessem-nos diante da multidão. E tinha também um pouco de peixinho, e quando dando graça, ordenou que também lhe pusesse diante. E eles comeram e saciaram, e o dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-se. E Jesus não podia dispensar aquela multidão com fome, aquela multidão sem ter algo para comer, para ir embora para suas casas. Porque já fazia 7 dias que aquela multidão estava com Jesus ali naquele lugar. E Jesus teve compaixão deles, que não era para deixar eles embora sem alimentar, sem comer. Mas tinha apenas 7 pães e uns peixinhos. E Jesus mandou que trouxesse e que colocasse ali diante dele. E pediu que a multidão sentasse no chão. E Jesus multiplicou os pães. E aqueles pães deu para todo mundo comer. E quando eles comeram esse pão, e os pedaços que sobraram, sobrejaram, os pedaços que sobraram, levantavam 7 cestos. 7 cestos de pão. Só tinha 7. Ele multiplicou, todo mundo comeu, a multidão comeu, e ainda sobrou 7 cestos de pão. E os que comeram era 4.000. E despediu-se Jesus aquela multidão. Aquela multidão saiu dali de perto do mestre saciado. Porque quem estava ali não era uma pessoa qualquer. Quem estava ali, que pediu aqueles pães, que colocasse diante dele, era Jesus. Era o Todo-Poderoso. É o nosso Deus. É aquele que faz infinitamente mais. Ele multiplicou os pães e os peixes. 4.000 comeram. E sobraram 7 cestos de pães. Porque Jesus não despede os seus com a barriga vazia, sem estar cheio. Aquelas pessoas voltaram para casa saciado pelo poder do Espírito Santo. Aquelas pessoas viu que quando chegou ali na frente era apenas 7 cestos, 7 pães. E que quando eles saíram, os pães ficou multiplicado. Nesta hora eu chamo a sua atenção para a palavra do Senhor. Você que às vezes está aí de longe, que às vezes está só olhando e não busca ao Senhor.
se achega perto de Jesus. Porque Jesus tem mais para te oferecer. E Jesus vai multiplicar os teus sonhos, a tua fé. Tudo aquilo que você acha que você não tem, Jesus multiplica. E Jesus te dá em dobro. E Jesus não despede ninguém com fome. Aquela multidão estava com Jesus. E 3 dias estava sem comer. E não tenho o que comer. Não tinha o que comer. Mas Jesus multiplicou os pães, aquela multidão ficou saciado, porque aonde está Jesus, há milagre. Há milagre do Senhor. Há milagre do Senhor para fazer na tua vida. Há milagre do Senhor para te alcançar. Por mais que você pensa que o cesto está vazio, que a despensa está vazia, mas se você busca ao seu Deus, Ele multiplica, Ele traz na tua presença tudo aquilo que Ele tem para dar para você. E não teve escassez perto do Senhor, porque onde está Jesus, Ele multiplica. Jesus não deixou que aquelas pessoas ficassem na miséria, indo para casa, depois de estar com um homem tão poderoso, chegar em suas casas com fome. Jesus não permitiu que eles fossem para casa com fome, com a barriga vazia. Aquelas pessoas ficou 3 dias e foi embora cheia de Deus, cheia do poder. Ela estava cheia, completa, porque elas ficaram 3 dias, elas aprenderam com Jesus. Jesus ensinou a elas. Então elas foram levando maravilhas, elas foram levando tudo aquilo que Jesus tinha para dar para elas. Elas não poderiam chegar na casa delas com fome. Como que pode? Não pode chegar com fome. E Jesus multiplicou os pães e os peixes. E ainda sobrou. 4.000 pessoas comeram e saíram saciados, saíram maravilhados. Jesus importa com você. Ele vai multiplicar. Jesus, a sua esperança, Ele vai multiplicar a sua esperança. Ele vai multiplicar a sua fé. Ele vai multiplicar tudo aquilo que você tem pedido. Aquilo que você tem pedido com fé a Jesus, Ele vai te atender. Com Jesus há milagre. Aonde há Jesus, há milagre. Então busca a presença do Senhor, busca o nosso Deus, busca Jesus, porque só Ele pode fazer infinitamente mais. Se nós não buscar de todo o coração, né? Aí não vai ter como Jesus nos ajudar. Mas quando nós buscamos Ele com fé e com o coração aberto, Jesus nos ajuda. Aquela multidão só teria algo maravilhoso para contar quando esteve na presença do Senhor. Quantas vezes nós ficamos angustiados, pensando que estamos só. E quando nós não buscamos Jesus, nós estamos só mesmo. Mas quando nós entramos na direção do Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós estamos ali, sabendo que nós temos que buscar aonde tem fonte de águas vivas, sai do Senhor. Ele nos dá tudo aquilo que é bom. Então vamos buscar, porque se nós não buscar ao Senhor, se nós não buscar ao Senhor, nós perecemos. E eu vejo quantas pessoas às vezes não buscam Deus e fica
parado no tempo. E a gente fica pensando como pode alguém não buscar a Deus, como pode alguém não sentir a presença, como pode alguém se distanciar da presença de Deus. Fica esse pensamento na nossa cabeça, porque se nós ficamos um dia, talvez assim, sem orar, sem buscar a presença de Deus, nós já ficamos preocupados, né? A gente já ficamos preocupados, né? Porque a gente sabe que com Jesus nós podemos todas as coisas, mas sem Jesus nós não podemos nada. Jesus multiplicou os pães para a multidão. Ele vai multiplicar tudo aquilo que você pedir com fé. Com a esperança em Jesus, você vai chegar lá. O nosso Deus é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele ajuda teus filhos aonde quer que teus filhos estejam. Basta que busca Ele com verdade. Anda no caminho do Senhor. O Senhor Jesus disse que se nós bater, a porta se abrirá. Então vamos bater na porta do Senhor Jesus, vamos bater, vamos pegar a palavra do Senhor para nós ler, para nós meditar e para nós ver que aqui Jesus fala conosco. Quando Jesus fala conosco na palavra do Senhor Jesus, quando nós lemos a palavra, Ele fala conosco. E nós ficamos radiantes de felicidade, de saber que Jesus falou com nós. E nessa tarde eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você onde quer que você esteja. Mas não fica aí desanimada, não fica aí triste, não fica aí sem buscar Jesus não. Porque o caminho que nos leva ao Senhor está aqui. E nos nossos corações nós buscamos Jesus e nós levamos Jesus aonde quer que nós andar. Nós temos que levar a presença do Senhor conosco. Nós temos que levar a palavra do Senhor para pessoas que às vezes não conseguem ler a Bíblia. Às vezes não tem uma leitura, mas nós temos que levar. Porque o Senhor Jesus diz que é para levar a palavra dele, é ide, fazer o ide do Senhor. Então não importa o jeito que você lê, não importa a tua leitura, o teu estudo, mas se você sabe um pouquinho de ler, leva a palavra. Leva a palavra para aquele que necessita ouvir a palavra do Senhor. E quem necessita ouvir a palavra do Senhor? Somos todos nós. Somos todos nós que necessitamos de ouvir a mensagem do Senhor. O Senhor Jesus deixou a palavra escrita para nós ler. E nós temos que ler a palavra do Senhor e nós temos que guardar ela no coração. E nós temos que levar para pessoas que talvez não consegue ler, porque talvez é deficiente da visão, mas ela ouve. Às vezes ela não tem a leitura, mas ela vai entender quando você lê a palavra para ela, ela vai entender. Ela vai ouvir, talvez através de um rádio, através de uma pessoa, através de uma redes sociais, ela vai estar ouvindo a palavra do Senhor, aonde quer que ela esteja. Então, nessa noite, eu deixo essa pequena mensagem do Senhor Jesus, para que você leve a mensagem do Senhor. Faça multiplicar essa palavra. Faça multiplicar onde ela passar. Você está pregando a palavra, você está levando a palavra do Senhor. Assim como Jesus estava ensinando aquelas pessoas, aquela multidão naquele dia, aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra do Senhor, eles saíram cheios de todas as formas, eles saíram de perto do Senhor, levando a palavra do Senhor no coração, porque eles ouviram Jesus. Mas eles também levou o alimento, Jesus deu o alimento para eles, que era o pão quando multiplicou, e os peixinhos, e eles comeram e saiu saciado de todas as formas. A multidão saiu de perto do Senhor e foram para as tuas casas cheia. Então, nessa noite, eu quero falar para você que não deixe de buscar a mensagem do Senhor, não deixe de levar, porque Jesus conta com você para levar a mensagem do Pai.
Então, aonde quer que você esteja nessa noite, que você seja abençoada pelo poder do Espírito Santo, que a graça do Senhor venha te alcançar, venha fazer milagre, venha multiplicar tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem buscado no Senhor, que o Senhor Jesus faça, assim como essa palavra, que Ele não ia despedir aquelas pessoas sem estar cheia. Então, nessa noite, que essa mensagem vai até o coração de vocês e que ela chega transbordando o teu coração, a tua vida, a tua mente, e que você seja regada pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para você nessa noite. A multiplicação dos pães e o peixe. E que o Senhor Jesus venha multiplicar infinitamente mais na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família. Que você seja abençoada nessa tarde, nessa noite. Que você seja alcançada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele pode fazer infinitamente mais. Receba aí que é de Deus.